O professor de Economia José Pio Martins, vice-reitor da Universidade Positivo, é o nosso entrevistado hoje. Ele vai falar sobre o diagnóstico da economia do Paraná. Professor José Pio, estamos hoje tendo um crescimento à altura do nosso potencial? Vili, eu diria que não. Eu diria que o Paraná, pelas vantagens que tem, pela história que tem, poderia ter um produto interno bruto muito maior, mas não só um produto interno bruto muito maior, um produto interno bruto maior que, na verdade, se traduzisse por um padrão de bem-estar social muito maior. O Paraná poderia e deve perseguir isso pelas circunstâncias do Estado. Eu até diria o seguinte, que é historicamente curioso que o Paraná não tenha alcançado uma produção maior, anual, e um padrão de bem-estar muito maior. E costumo dizer mais, o Paraná só não tem uma situação social pior porque a população paranaense não cresceu tanto quanto a do Brasil nos últimos 30 anos. Tivéssemos crescido aqui, em termos populacionais, a mesma taxa da população brasileira, tivéssemos, por exemplo, 15 milhões de habitantes e não 10 e qualquer coisa, o Paraná teria uma situação social problemática. O fato do Paraná ter tanta gente deixando o estado e buscando outras fronteiras agrícolas, isso acabou reduzindo a pressão aqui sobre as grandes cidades, a pressão no campo na questão do trabalho? No Paraná nós tivemos dois êxodos, o êxodo rural, que é a saída da população do campo para as cidades, e o êxodo interregional, que é a saída de população do estado do Paraná para outros estados. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, enfim, essas fronteiras agrícolas. Isso acabou impedindo que a população do Paraná crescesse, tanto quanto a população do Brasil. E foi este fenômeno que fez com que o Paraná não tivesse numa situação pior em termos de padrão de bem-estar social. Eu insisto muito numa coisa, Vili. Muita gente visita Curitiba. Curitiba não é a média do Paraná. Quem quiser conhecer os problemas do Paraná, a situação econômica e social do Paraná, tem que andar pelo interior, andar pelas cidades pequenas para ver realmente o nosso padrão muito aquém, portanto, do nosso potencial e muito aquém do desejável. Na segunda metade da década de 90, nós festejamos muito aqui a chegada de investimentos e dava a impressão que nós teríamos um momento novo na história do Estado. E a impressão que nós temos é que isso foi parando. Por quê? Vili, dizem que profeta de fato acontecido não tem muito valor, mas olhando agora que os fatos aconteceram, já estamos em 2009, portanto 19 anos depois do ano 90, que foi um marco muito importante, o que é que nós percebemos? Até na escolha da industrialização, o Paraná, que fez uma escolha correta no começo dos anos 90, mostrou que essa escolha, com quanto tenha sido boa na época, hoje não resolve mais o problema, por uma razão elementar. O crescimento industrial do Paraná, nos anos 90, foi um crescimento na chamada velha economia, na velha indústria, e não na nova economia, na nova indústria. O ícone da velha indústria, do velho capitalismo, é a General Motors, que acaba de quebrar nos Estados Unidos. E acaba de quebrar porque é um símbolo da velha economia. Então eu diria o seguinte, esse crescimento industrial foi bom naquele momento, mas insuficiente para lançar o Paraná na nova economia e desfrutar de um padrão social muito melhor que o Paraná pode desfrutar. Naquele momento se falava da posição geográfica, da proximidade do porto para exportação, do Mercosul, da proximidade com São Paulo, que seriam fatores permanentes que nos ajudariam aqui a ter um crescimento econômico. A situação não mudou na questão logística, estratégica. O que mudou então de lá para cá? São Paulo acaba tendo opção quando se pensa em investimento? Filho, eu começo sempre essa questão dizendo o seguinte, um investidor que queira vir para cá pode fazer uma pergunta, que vantagens tem o Paraná? É possível listar pelo menos 6 vantagens que merecem análise. Uma primeira vantagem, o Paraná tem uma boa produtividade agrícola, maior do que a média brasileira, segundo dados do IBGE, é uma vantagem. Uma segunda vantagem, o Paraná tem uma estrutura fundiária boa, o Paraná tem uma distribuição de propriedades de terra que eu diria muito melhor do que a média brasileira. O Paraná tem um terceiro problema, que nós não temos grandes conflitos na propriedade fundiária. O Paraná tem uma quarta vantagem, que é uma estrutura razoavelmente boa na distribuição de energia. Um investidor que venha analisar esse aspecto poderá ver que é favorável, é um aspecto positivo. Um quinto ponto bom, o Paraná tem uma boa estrutura de telecomunicações hoje, podemos dizer que, se não do padrão das melhores do mundo, mas bastante satisfatório para o padrão do Brasil, e uma estrutura viária, o sexto ponto que eu colocaria, que a estrutura viária, na comparação com o Brasil, do Paraná é boa. Pois bem, aí alguém pergunta, mas essas vantagens todas
não seriam suficientes para, considerando a posição geográfica do Paraná, está perto do Paraguai, perto de São Paulo, Porto de Paranaguá, saída para o mundo, tudo isso não seria suficiente para fazer do Paraná um estado melhor em termos de desenvolvimento econômico? A resposta poderia, sim, esses elementos poderiam ter colocado o Paraná numa posição melhor. Aí vem a pergunta, por que não colocou? Eu acho, e já vou responder essa pergunta que estou fazendo, que nós temos 3 problemas. Aquilo que foi a nossa grande vantagem no passado se tornou um problema. Uma vocação agrícola, um estado com terras férteis, inicialmente café, algodão, soja, gado. O Paraná, por esta situação agrícola, pelo fato de ter um solo muito fértil, uma produtividade muito boa, investiu demais, acreditou demais na agricultura com potencial de solucionar os problemas do Paraná. Insisto, a agricultura do Paraná é boa, desenvolveu-se, só que a agricultura moderna não precisa de gente. Não precisando de gente, ela pode até gerar um bom produto, mas não resolve o problema social. Esse fato causou um segundo problema. A média da qualificação da mão de obra do Paraná para a nova economia, uma economia de serviços, de indústria de ponta, como a área de informática, telecomunicações, energia, biotecnologia, é uma mão de obra de qualificação média-baixa. Se o Paraná hoje recebesse por obra de um marciano 10, 12 investimentos que exigisse aí 500 mil trabalhadores altamente qualificados para todo um setor industrial moderno, setor industrial da nova economia, o Paraná teria problemas. Nossa mão de obra não atende. E aí nós acabamos tendo um terceiro problema que acaba, de certa forma, decorrendo de todos eles. O Paraná desenvolveu muito pouco toda essa gama de setores do que nós chamamos o grande setor de serviços. E aí, a proximidade com São Paulo, que era uma vantagem, e é uma vantagem em muitos aspectos, se tornou uma desvantagem. Eu até me pergunto quantas fábricas de componentes para a indústria automobilística não vieram para cá porque puderam continuar em São Paulo, já que a distância é pequena, produzem lá, mandam os componentes para cá. Então essa proximidade tem vantagens e tem desvantagens. Houve uma falha na modernização da economia de nosso Estado? E em que sentido? Por que o Estado não manteve aquele momento positivo que vinha se demonstrando na sua economia? Vili, é uma coisa curiosa. Há uma questão ligada à palavra modernização que merece ser observada. Você pega uma fábrica de panelas de cozinha. Aquela fábrica pode atualizar todos os seus equipamentos industriais e dar a impressão de que, então, ela modernizou-se. É verdade. A fábrica foi modernizada, mas o Paraná não modernizou o seu setor industrial em termos de ter fábricas da nova economia. A questão não é modernizar os equipamentos que fabriquem produtos da velha economia. A questão é desenvolver o setor industrial, trazendo fábricas da nova economia. Vou dar 2 exemplos. Quando nós olhamos a Índia, verificamos que ela é hoje produtora de componentes eletrônicos para a indústria de informática e para a indústria de automóveis. A Índia participa da indústria automobilística mundial, não é montando automóveis, não. É produzindo componentes eletrônicos que vão nos milhões de automóveis que são produzidos no mundo. E a Índia cresceu nessa produção que é da nova economia, que exige uma indústria da área da eletrônica, da microeletrônica, com trabalhadores qualificados, tecnologia moderna e equipamentos modernos. O Paraná, na verdade, até modernizou uma série de indústrias que são da velha economia. O problema é que essas indústrias não são suficientes para hoje gerar mais empregos. Aliás, na modernização de uma fábrica da velha economia, eu citei aqui brincando, mas é verdadeiro, o exemplo da fábrica de panelas. Se você modernizar uma fábrica que produz panelas, ela, na verdade, fica mais eficiente para produzir panela e gera menos emprego. Então, na verdade, o Paraná teria que atrair investimentos da nova economia. Não é modernizar aquilo que ele já fazia, é incorporar novos setores industriais da nova economia. Citei 2, o caso de produção de produtos para a informática e toda a área de informática, desde computadores até seus componentes, e produção de uma série de componentes eletrônicos para a indústria automobilística, por exemplo, que a Índia fez muito bem. Como é que está a nossa capacidade de atrair esses investimentos, de direcionar principalmente para setores que sejam estratégicos? Vili, você sabe que quando um investidor na área, por exemplo, de componentes microeletrônicos de alta sofisticação tecnológica procura um local para investir, a primeira pergunta que eles fazem é a seguinte: qual é o tipo de mão de obra que há lá?
Se a resposta a essa pergunta for é um tipo de mão de obra não adequada, não interessa mais nada. Eles não procurarão responder perguntas sobre qual é a estrutura de transporte, a estrutura de energia, a estrutura de portos e aeroportos. Porque se não houver obra qualificada, tudo falha. E aí talvez novamente nós tenhamos pago um preço por estarmos próximos de São Paulo. São Paulo desenvolveu e absorveu mão de obra do Paraná, pessoas que trabalham nessa área vão para São Paulo. E pagamos um preço de termos desenvolvido muito a nossa agricultura. E quando pegamos o bonde do comércio exterior, pegamos o bonde da oferta de produtos da velha economia. Basicamente, matérias-primas agrícolas, muitas delas nem industrializadas, vendemos alimentos in natura, e também a indústria de agrobusiness, que com quanto seja necessária, boa, precisa estar no Paraná, sozinha não resolve o problema de, como falamos no começo, termos um produto interno bruto maior e um índice de desenvolvimento social muito melhor. Nesse contexto, a economia continua em grande parte dependente da agricultura, como foi no passado? Acaba continuando, porque a economia do Paraná hoje ainda depende mais da agricultura em si e do chamado agronegócio, que é a indústria, a agroindústria e os serviços ligados a transporte, armazenamento, movimentação de portos, aeroportos vinculados ao agronegócio. É bom, é necessário para o mundo, é necessário, mas é suficiente para lançar o Paraná, para virar uma espécie de Dinamarca do sul do Brasil? Não é. Não é. Se o Paraná não incorporar os setores da nova economia, inclusive na área industrial, ele não incorporará os setores da área de serviços que estão vinculados a essa nova economia. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para concluir a nossa conversa com o professor de economia, José Pio Martins. Vamos concluir o nosso programa, que hoje traz a participação do professor de economia José Pio Martins, com um diagnóstico da economia do Paraná. E o nosso futuro? Como é que fica a nossa questão estratégica dentro da crítica, da visão de que o Paraná tem pouca visão de futuro, de planejamento para o seu futuro econômico? Vili, eu destacaria 3 pontos. O primeiro ponto é, o Paraná tem que fazer um grande esforço de se apresentar ao mundo para atrair para cá os investidores dos setores, tanto industriais como da área de serviços, dessa nova economia. Ao tentar trazer esses investidores, o Paraná vai se deparar com um problema que vem, o segundo ponto que ele tem que atacar. É haver uma parceria público-privada, quando eu digo público, envolvendo o Estado, os municípios, com parceria federal, para preparar toda a mão de obra. Quando eu digo mão de obra, essa expressão ruim, que dá muita impressão de mão de obra industrial. Preparar, na verdade, todo o material humano, os recursos humanos, para trabalhar nesses setores. Porque esses investidores não virão se não houver uma solução para a questão da qualificação do trabalho humano para esses novos setores. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é o Paraná, na verdade, garantir a esses investidores que aqui existem regras, que essas regras são boas e são estáveis. O Paraná precisa, talvez, fazer uma espécie de estatuto legal do seu futuro. Ou seja, quando esses investidores vierem, eles saberão sobre que regras tributárias vão trabalhar, sobre que regras da infraestrutura estatal, que aqui no Paraná, energia, portos e aeroportos são estatais, e qual é a legislação tributária e a garantia de que isso vai ficar com estabilidade. Eu acredito que esses 3 pontos são fundamentais para lançar o Paraná, a fim de que, em 1 década, 2, o Paraná possa, então, convivendo com a boa agricultura, com o bom agronegócios, poder ter um setor, como eu digo, da nova economia industrial e de serviços, capaz de transformar esse Estado num Estado com um padrão de vida muito melhor, com um aumento de renda per capita, que, conforme já dissemos, a nossa renda per capita, pelo que é o Paraná, é baixa, devia ser maior do que os nossos estados vizinhos. E eu não acredito em qualquer programa que não inclua esses 3 pontos. Há outros pontos? Claro que há, mas esses 3 para mim são básicos. A questão dos investimentos, a capacidade de captação, hoje, então, é o ponto fundamental se pensamos em futuro. Curiosamente, Vili, não falta financiamento para investimento no mundo, nem no Brasil, nem no mercado internacional. O que falta, a meu ver, aqui no Paraná, é um plano que consiga, resolvendo esses pontos, atrair esses investimentos da nova economia. Muito obrigado, professor. Obrigado. Nosso convidado foi o professor de economia José Pio Martins. Ele é vice-reitor da Universidade Positivo. Muito obrigado também a você que ficou acompanhando o programa.